refletir Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor. Amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com Ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos, desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Eu quero ser um portador de luz, pra minha vida refletir Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor. Amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com Ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos, desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Nada nesse mundo poderá me parar, a minha fé em Cristo está firmada, e não será perigo ou tribulação que vai me impedir de cumprir a missão. Corajosos, desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo na minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem.
Fala, galerinha, seja bem-vindo a mais um super episódio da nossa classe bíblica, onde nós estamos semana após semana desvendando vários tesouros da palavra de Deus, e hoje não vai ser diferente. Então vamos junto nessa? Hoje vamos ter uma convidada super especial. Além de desbravadora, ela é também aluna da educação adventista, uma menina muito legal, super power, nem sei se existe essa palavra para descrever como ela é. Sem mais delongas, preparem as palmas, com vocês, Ana Beatriz. Oi, gente, tudo bom? É um prazer muito grande estar aqui com o senhor, com vocês aí de casa, e vamos sim embarcar em mais um estudo da Palavra de Deus. Segura aí, Aninha, um pouquinho, que agora eu não posso deixar de chamar o meu querido amigo Fabiano para mais uma super curiosidade bíblica. Fabiano, com você. Pastor Guilherme, hoje a nossa curiosidade é uma coisa impressionante que eu vi em Jerusalém. Lá em Israel, quer dizer, né? Lá em Israel. Nós vamos conhecer uma estrutura que foi construída por Herodes, o Grande. O palácio dele, uma fortaleza, e o túmulo que ele construiu, no local chamado Herodion. Pessoal, vocês vão ver uma estrutura impressionante, porque me impressionou quando eu estive lá. Herodes, ele era louco, a gente sabe disso, Herodes, o Grande, era louco, ele buscava, ele era paranoico com segurança. Então ele construía fortalezas em locais assim, que você olha e você não tem como dizer racionalmente, aqui não tem condição de construir, mas ele construía. Ele pegava os escravos e construía aquilo que ele queria. Em locais assim que a gente não, às vezes, duvida, né? Mas quando a gente está lá em Israel e vê as obras que Herodes construiu, a gente sai de lá impressionado. Herodion, em hebraico, significa monte de Herodes, certo? O que é o Herodion? Eu vou colocar uma imagem para vocês aí, para vocês começarem a entender essa obra extraordinária de Herodes. Bem, vocês estão vendo uma colina lá em cima, né? Aí vocês estão vendo umas colunas aqui embaixo, mas lá em cima tem um monte, né, bem alto. O Herodion, a fortaleza dele, ficava lá em cima dessa coluna, dessa colina, tá certo? Então, era uma colina em forma de cone. O Herodion, ele ficava a 12 quilômetros de Jerusalém e 5 quilômetros de Belém. E ficava na estrada que dava para a cidade de Efron. Tá certo? E eu queria ler uma passagem bíblica para a gente entender um pouco o que é o Herodion. Vamos lá. Vamos lá para Mateus, capítulo 17, verso 20. Aqui Mateus está relatando a cura de um jovem possesso, né? E no verso 20, no verso 19, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Né, falando ali do jovem que estava possesso. E Jesus lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Pessoal, eu acredito, e alguns teólogos também, que Jesus tinha visto Herodion. Essa obra extraordinária de Herodes o Grande. E ele, com certeza, soube como Herodes construiu esse Herodion ali, naquela colina. Ele tirou, né, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, para que vocês possam compreender o que Jesus está dizendo aqui. Provavelmente Jesus, ele caminhou por ali, porque, como eu falei, ficava a 12 quilômetros de Jerusalém, 5 quilômetros de Belém, caminho para Efron, e Jesus andava em Belém, Jerusalém ali, pregando e ensinando.
e fazendo curas, milagres. Provavelmente Jesus passou, né, próximo do Herodion e viu Herodion. E nessa imagem, vocês estão vendo, tem duas colinas. Tem uma colina menor e uma colina maior. A colina menor foi quando Herodes cortou a parte alta da colina e levou para outra colina onde ele construiu o Herodion, a fortaleza dele. Por isso que Jesus fala aqui que se a nossa fé, a fé dos discípulos fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diz para o monte, passa daqui para acolá. Herodes tirou de um lado e levou para o outro. E nada será impossível. Então Herodes, provavelmente ele teve tanta fé em construir esse Herodion, que ele tirou uma montanha e levou para outra montanha. Tá certo? E eu queria também apresentar para vocês umas gravuras feitas por arqueólogos, para a gente entender mais ou menos como que era a estrutura do Herodion. Aí vocês estão vendo, né, o Herodion na colina, né? Estão vendo ali o palácio ali dele, ali embaixo, porque a fortaleza dele é lá na colina, mas o palácio ficava embaixo. Aí vocês estão vendo ali piscinas, bosques, né? E etc. Essa outra imagem, vocês estão vendo o túmulo, o local que Herodes foi enterrado, foi sepultado, quer dizer, ele foi sepultado. Então, realmente foi achado pelo arqueólogo o túmulo e a ossada de Herodes. E Herodes era tão querido pelo povo judeu, para não dizer o contrário, que quando ele morreu, os judeus invadiram o túmulo dele, quebraram tudo, saquearam o túmulo de Herodes, tá? E o túmulo, quer dizer, como dizer assim, o caixão de pedra foi encontrado e hoje esse caixão encontra-se no Museu de Jerusalém. Todo quebrado, mas eles reconstruíram, tá certo? E aqui uma outra imagem, para que vocês possam ver a grandiosidade dessa estrutura construída por Herodes. Então a gente vê lá em cima da colina a fortaleza e embaixo o palácio dele. E aqui uma outra imagem, mais próxima do Herodion, né? E o túmulo dele ali, tá certo? Agora, o que a gente encontra dentro do Herodion? O que a gente encontra lá? Sabe o que a gente encontra, pessoal? Eu vou relatar aqui para vocês o que a gente viu lá dentro. O que existia dentro do Herodion? Existia uma sinagoga, existia um balneário, existia um teatro romano, existia uma casa de banhos, pátios, sala de banquetes, uma grande passarela, 4 torres com 7 andares. Vocês estão vendo o Herodion na imagem? Vocês percebem? 4 torres, lá em cima da colina, e dentro dessa torre tinham 7 andares. Eram 4 torres com 7 andares dentro. E também nós vimos o túmulo de Herodes. Tá certo? O Herodion era conhecido pelos cruzados como a montanha dos fracos. E eu queria encerrar com vocês apresentando um vídeo, simulando, logicamente que foi feito lá em Israel, por pesquisadores, simulando em 3D ali, como que foi a construção do Herodion. Para a gente ter uma ideia da construção dessa estrutura. Vamos ver o vídeo.
Bem, pessoal, é impressionante, né? É impressionante. Vocês viram na hora que ele tirou de uma montanha e levou para outra? E eu queria encerrar voltando para o texto bíblico. Lá, Mateus 17, verso 20. Vou repetir. Pois em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Que a gente possa tirar como lição que a nossa fé, ela tem que ser realmente sólida em Cristo. Como o próprio Cristo está dizendo aqui. Do tamanho de um grão de mostarda ela pode ser. Mas que ela vai conseguir tirar de uma montanha, mudar uma montanha para outra montanha. Por isso que Jesus falou quando ele viu Herodion. E que a gente possa realmente ter fé. Uma fé verdadeira, uma fé solidificada na rocha verdadeira chamada Jesus. E que a gente possa cada vez mais buscar nele o fortalecimento e o alimento necessário para a nossa vida cristã. Que sejamos verdadeiros cristãos, que conhecem verdadeiramente Cristo. E que a gente busque em Cristo a nossa referência de vida. E que a nossa vida seja testemunha dele. Pastor Guilherme, é isso aí. Muito obrigado, Fabiano. Mais uma curiosidade muito top, tá bom? Semana que vem, tamo junto aí novamente. Bia, vamos lá. Para sentar nessa cadeira aí, mas eu sei que você é uma menina muito inteligente. Bia, me responde uma coisa. A Bíblia diz, né, que Jesus teve uma tentação, que Jesus foi tentado. Me responde para quem está em casa. Esse negócio de tentação existe mesmo? De acordo com a Bíblia, ou isso é só historinha? Pastor, em Lucas 4, 1 e 2, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim dele teve fome. Então, sim, na Bíblia tem sim tentação. E o melhor exemplo para a gente dar é Jesus. Muito legal, né, Bia? Muito interessante. Jesus, ele foi tentado e venceu a tentação, né? O interessante é que foi diferente de Adão e Eva, que foram tentados e infelizmente caíram. Pastor, agora eu tenho uma pergunta para o senhor. Qual é a definição do pecado? Nossa, muito interessante sua pergunta, Bia. Acho que a pergunta é que todo mundo faz, né? Sobre a tentação e, de fato, o que é pecado. Quero responder para você. Pecado, a gente tem um texto lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é quando você quebra uma lei. Então, a gente tem lá os 10 mandamentos. E diz lá, você tem que honrar pai e mãe. Se você desrespeita pai e mãe, você está cometendo o quê? Um pecado. Você está quebrando a lei, tá bom? Então, assim, um exemplo como a gente poderia pegar de todos os mandamentos. Então, o pecado, Bia, é a quebra da lei, tá bom? É isso. Ai, que legal. Então, agora vamos para outra pergunta. Eu acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem. Sozinho, o homem pode se livrar do pecado? Bia, você acredita que tem gente que acredita que sim? Sério? Sério, tem gente que acredita que pode, que sozinho, que ele pega. Tem gente que pensa assim, ah, não, quando eu ver os sinais da volta de Jesus, eu paro de pecar e está tudo certo. Quando eu ver assim, guerra, fome, terremoto, aí eu peço perdão para Deus, tipo, como se fosse ele. Só que a Bíblia não aponta muito para esse lado, não. Até porque a Bíblia fala em um outro texto, que não é o que a gente vai ler, que quem está em pé, cuidado para que não caia, né? Mas tem um texto que é Jeremias, capítulo 13, versículo 23, Bia, que diz assim, ó: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são
incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Olha, então o que acontece, Bia, para o pessoal de casa entender? O pecado, ele mudou o nosso DNA. Infelizmente, o DNA dos nossos pais, Adão e Eva, que era perfeito, ele foi manchado pelo pecado. Ou seja, hoje, infelizmente, a gente tem a tendência a fazer o mal, mas pelo sangue de Jesus, ele nos ajuda, e quando a gente aceita ele nos ajuda a praticar o bem. Mas você acha que você não veio aqui só fazer pergunta e responder uma só? Não, a última é você que vai responder, tá bom? Então, Bia, o que foi feito para nos restaurar, ajudar o homem? Então, a gente viu o pecado, a gente viu o que é, agora eu quero que você me responda, o que foi feito para a gente vencer o pecado? Pastor, em João 3,16, fala bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, sim, Deus mandou o seu Filho unigênito para essa terra para nos redimir de todos os nossos pecados. Muito legal. Então, a restauração está na morte de Jesus, né? Que nos deu a vida eterna. Muito legal. Parabéns, Bia. Foi muito legal a sua participação. Gostei muito de ter você aqui. A Bia, gente, para quem não sabe, um segredinho, ela é minha aluna também lá na Educação Adventista. Uma aluna top, fera. Que Deus te abençoe muito na sua caminhada, tá bom? E eu quero terminar aqui com você. Com você mesmo, isso mesmo, você mesmo. Eu estou falando com você todas as semanas. Isso aí. Jesus. Você já parou para pensar que Jesus poderia ter largado a gente? Ou seja, quer saber, eu falei para eles não pecarem, eles pecaram, eles que se virem hoje, tá bom? Agora é cada um por si, eu vou ficar aqui no céu cuidando dos meus negócios, mas Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus deu o seu próprio Filho para que nós fôssemos restaurados. Eu só consigo resumir isso em uma palavra: amor, por mim e por você. Então, o que nos resta é agradecer a Deus e crer muito nele. Você quer crer junto comigo? Queria convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse amor. Obrigado porque dia após dia o Senhor nos ajuda a vencer o pecado. Ó Pai, o inimigo tem preparado muitas tentações para nos derrubar, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Você possa ajudar cada desbravador, cada estudante da educação adventista, ó Pai, que eles possam entender que em Ti, ó Pai, nós podemos fazer proezas, e em Ti nós somos libertos do pecado. Nos abençoe, nos guarde, nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar mais uma vez a parte muito especial, muito dinâmica, com a nossa amiga Camila. Camila, é com você. Obrigada, pastor Guilherme. Oi, gente, tudo bom? Que legal ver mais uma desbravadora falando um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o nosso estudo, né? Hoje foi a Bia, muito legal ver a Bia falando, não é? E hoje ainda você viu a Bia, e em outros domingos você vai ver outros desbravadores, outras desbravadoras contando e falando sobre o nosso tema, muito legal. Então, ó, continua acompanhando aqui os nossos estudos, os nossos domingos às 9h30 da manhã, para você ver pessoas muito legais e aprender também coisas muito bacanas, como aprendemos hoje, sobre um tema muito importante, que é sobre a tentação e também coisas assim que nós, desbravadores, temos que pedir a Deus para nos ajudar. Não é mesmo? E não tem problema você pedir para Deus te ajudar, principalmente com uma tentação ou com alguma coisa que você precisa. Jesus está sempre com você para poder te ajudar. E foi isso que a gente aprendeu hoje, não é mesmo? Então, mais uma vez, foi muito legal. Eu tenho certeza que você gostou. Eu adorei, não é? E tô aqui para falar algumas coisinhas que eu sempre falo, porque coisa boa a gente tem que falar toda hora sim. A gente tem que falar para as pessoas que gostam delas, não é mesmo? A gente tem que falar eu te amo, a gente tem que falar com Jesus. Por isso que eu venho trazer mais uma vez a notícia boa do nosso grupo do WhatsApp, gente. O que você está fazendo aí na sua casa sem estar nesse grupo? Tá vendo o QR Code que está aparecendo aí na sua tela? Entra logo nele, posiciona a câmera, ou se você está na televisão, vai lá, posiciona sua câmera na televisão ou no celular, pega outro celular para você poder entrar no grupo do WhatsApp. Esse grupo você tem informações muito legais, você encontra outros desbravadores também, mandando as suas atividades, as suas especialidades, que eu sempre falo aqui no final de cada estudo, de cada curso. Então, entra nesse grupo
para você não perder nada e ter sorteios, essas coisas muito legais que acontecem aí, tá bom? Você vai me ver lá, eu tô lá, porque coisa boa a gente tem que estar lá, né? A gente tem que compartilhar, mas também estar presente. Então eu tô nesse grupo, tô participando e você também pode participar, tá bom? E eu queria falar para vocês, já se inscreveu aqui no nosso canal da igreja? Sim, a Igreja Central, este canal que você está assistindo, você tem que se inscrever, ativar o sininho, porque todo domingo às 9h30 da manhã você vai receber essa notificação maravilhosa. Adoro receber essa notificação todo domingo 9h30 de que está começando mais um curso, mais um estudo bíblico dos desbravadores, que está sendo muito legal, não é mesmo? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilhe esse link para as pessoas quando você começar a assistir, para mais gente aprender um pouco mais sobre Jesus e sobre temas tão bacanas e tão essenciais para a gente hoje, para nós desbravadores e para todo mundo que você conhecer, tá bom? E vamos agora para duas coisas bem legais que eu adoro falar para vocês e vocês também que estão no grupo, tô vendo que vocês estão fazendo e estão gostando muito também de fazer, que é a especialidade de rochas minerais. Galera, tá acabando a especialidade, olha só. Tá acabando, sim. Hoje temos o nosso último requisito para você cumprir e ter ela lindona, maravilhosa na sua faixa. Tá aparecendo agora para você aí na sua tela mais um requisito que você vai ter que cumprir. Isso mesmo. Você cumprindo esse requisito, você consegue ter essa especialidade. Vamos lá? Lê comigo. Durante essa semana, você vai concluir a montagem da nossa coleção de rochas e minerais. Você precisa adquirir mais 7 espécies, classificando corretamente com o nome da pessoa que encontrou, data e local do encontro. Sim, isso mesmo. Semana passada eu falei de 8 rochas minerais. Essa semana você tem que encontrar mais 7. A gente dividiu para que você conseguisse realmente se organizar, fazer tudo certinho que você precisa para poder adquirir a sua especialidade de rochas minerais, tá? Então, durante essa semana, vocês vão pesquisar sobre rochas minerais, 7 rochas e minerais, a data onde você encontrou, a pessoa que encontrou, na verdade, não é? O local, toda a história dessa rocha minerais. E quem fez, tenho certeza que gostou. Eu, particularmente, adoro história. Então, você fazendo isso, vai conseguir saber um pouquinho mais sobre rochas e minerais. Algo bem diferenciado, mas que traz umas informações muito bacanas e muito essenciais para a nossa vida. Sobre a criação de Deus, não é mesmo? Então, durante essa semana, você pesquisa, você acha, completa, na verdade, né, essa especialidade, o seu caderno. Então, manda para o seu conselheiro, para o seu desbravador, para você conseguir completar a sua especialidade de rochas minerais. Olha que legal, tá chegando perto de você ter a sua investidura dessa especialidade, tá bom? Então, desbravador, se você perdeu alguma coisa, fica tranquilo, volta aqui para você poder pegar depois, tá bom? Então, temos mais esse requisito. E agora temos mais uma coisa muito legal, porque sempre são duas, né? Sempre é especialidade e também para uma classe. E agora vai ser para a classe de excursionista. Tá aparecendo aí para você, agora na sua tela, o que você precisa cumprir. Você é excursionista e desbravador de 14 anos. Você tem que fazer, você tem que completar a especialidade Aventuras com Cristo, que é o requisito 1 do item Saúde e Aptidão Física. Aptidão Física. Olha só que legal. Bem facinho, né, desbravador? Você cumprindo esse requisito, mandando para o seu conselheiro ou também mandando para o nosso grupo do WhatsApp, você deixa lá gravado o que você está fazendo, está completando também o seu caderno de atividades, o caderno do nosso curso, que está acontecendo todo domingo, para a gente saber o que você está fazendo e também acompanhando, tá bom? Então, não se esqueçam dessas duas coisas bem legais, muito importantes para você fazer durante essa semana. Mandar para o seu conselheiro e instrutor e também incentivar outros desbravadores que você sabe que está assistindo, que são do seu clube, para poder participar e fazer essas atividades, tá bom? Então é isso, gente. Trouxe coisas boas, mas também uma coisa ruim, né, que é o tchau. Mas fica tranquilo, domingo que vem a gente se encontra, tá bom? Para mais atividades, mais temas, curiosidades muito legais que estão esperando aí por você, tá bom? Então, ó, um beijo e até semana que vem.